Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje é um programa muito especial, um programa voltado à cultura fitness, mas também, né? Claro, tem a questão das notícias, tem muita coisa boa aí. No programa de hoje, desde já eu quero agradecer você que está chegando hoje nesse programa ainda não conhece. Sou o professor Samuel Reis, jornalista já há um certo tempo, fui jornalista oficial da Prefeitura de Jandira, apresentador do podcast Papo de Sexta, que era um podcast oficial da Prefeitura de Jandira. Tenho o meu portal de notícia, vocês vão conhecer um pouco sobre ele, que eu escrevi um texto sobre a cultura fitness. E este é o programa que nós fazemos aqui na Tume TV Web, um espaço onde você pode colocar o seu podcast também, e nós gravamos lá o podcast diretamente que eu faço parte. Bom, meus amigos, antes de mais nada, deixa eu já compartilhar aqui, colocar na tela, porque hoje nós temos uma entrevistada muito especial, tá? Durante a entrevista, o meu microfone, que era aquele fone de ouvido que grava aquele, né? Fone de ouvido Bluetooth, né? Ele deu umas falhadas, mas foi possível compreender perfeitamente cada uma das perguntas que eu fiz. Então vou compartilhar com vocês aqui a entrevista que eu fiz com Fabi Carvalho. Mãe já de forma tardia, né? Mãe da Manuela, de 9 anos, casada. História incrível, é mãe e só, tá? Bora. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de entrevistar ela, Fabi Carvalho, que é campeã em fisiculturismo. Tem uma história incrível, é mãe e foi mãe já de forma tardia, né? Mãe da Manuela, de 9 anos, casada. Tem uma luta incrível contra a endometriose. Então, as pessoas olham a rede social dela, que inclusive está aqui embaixo, Fabi Underline Carvalho, olha para dizer, não, fisiculturismo, aquela situação toda. Não entendem a história. E eu gostaria que você abordasse, em um primeiro momento, qual foi a importância do esporte na superação dessa condição que é a endometriose. Bom, boa noite, professor. Uma honra estar aqui com você. Eu estou muito feliz, já acompanhei o seu trabalho, achei suas entrevistas incríveis, por isso que eu fiz questão de poder dar o meu depoimento aqui para você. Então, Samuel, eu tenho uma irmã gêmea, né, que também é atleta. Nós, como somos gêmeas, sempre teve aquela comparação, né, entre nós duas. Então, quando a gente chegou entre 11 e 12 anos, que é o período, né, que a menina se transforma em mocinha, a gente teve esse período menstrual, só que eu enfrentei cólicas muito horríveis, muito difíceis. Naquela época, anos 80, minha mãe não entendia, né? Então, não tem os recursos que hoje tem. Então, minha mãe não entendia, achava até que poderia ser uma frescura minha, né? E a Andrea tá tudo bem, mas a Fabi ali tá sempre com dor. Então, eu só fui entender realmente o quanto isso foi prejudicial na minha vida quando eu tentei engravidar, e que foi muito difícil. E o meu médico falou: olha, você tem uma endometriose severa, vai ser muito difícil você ser mãe. Então ali eu já percebi que o negócio, que o chicote ia estralar para o meu lado. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Então eu tive que fazer diversos tratamentos. Mas antes disso, as dores das cólicas que eu tive, antes de entrar no tratamento de fato, é, todos os sintomas sempre foram amenizados com os exercícios físicos, sempre. Falei, pô, tô com dor, pô, não, tudo bem, vou para academia, melhora. Então aí a gente consegue entender que a academia desinflama teu corpo, te libera serotonina. Então aquilo eu fui remediando até entender de fato que eu tinha uma doença, né? Mas eu não sabia. Eu escrevi, né, recentemente uma série de artigos sobre qualidade de vida, destacando o tripé corpo, mente e espírito. O
que você está falando, né, sobre as dores, né, muito forte, a pessoa vai para a academia, aquilo acaba sendo também um tratamento, parte de um cuidado. E essa relação corpo e mente ela é muito forte. E mesmo com essas dores todas, né, em ocasião da endometriose, com 20 anos você disputou o seu primeiro campeonato e de 31 mulheres em Santos, né, Mister Santos, de Mister Sam. 31 mulheres você ficou em sexto lugar. Impressionante esse primeiro resultado, hein, Fabi? Foi isso mesmo, professor. Eu quero agradecer o meu cunhado, Fernando Marques, que ele é uma das figuras mais conhecidas do meio do fisiculturismo, da musculação e do esporte, que na época ele foi o meu treinador. Só que eu segui à risca tudo que foi o protocolo que é para fazer para você chegar e ser um atleta. Só que na minha cabeça, na ocasião, né, imatura, imaturidade, eu queria ser primeira colocada. Eu não, quero ser a primeira. Só que eu não via que eu estava num campeonato que é o maior da América Latina. É um campeonato que é realizado em Santos, na cidade de Santos. Aliás, está para acontecer agora, no começo do mês que vem, está para acontecer. E eu não via que eu estou entrando no maior campeonato da América Latina. Eu tomei sexto lugar, eu estou concorrendo com 31 meninas, todas experientes. Eu era a minha primeira vez e foi um resultado excelente. Hoje eu vejo que foi excelente, mas na época eu não tive essa maturidade, fiquei muito brava, aquela coisa, mimizenta, não, isso não é para mim, aquela coisa, né? Mas hoje eu vejo que foi um excelente resultado. É interessante que teve essa pausa na questão do esporte e contando aqui, né, fazendo a pesquisa da sua história, eu vi que você começou na natação, depois partiu para artes marciais até chegar na academia. Então sempre foi uma pessoa que esteve ligada a esporte, né, atividade física. E você contou que isso se deu por um incentivo da sua mãe. Eu quero que você destaque aí esse incentivo, porque tem muito pai, muita mãe que valoriza essa questão com as suas crianças. Isso é muito importante. Olha, Samuel, não sei a sua idade, mas você parece ser uma pessoa muito mais jovem do que eu. Na minha época e da minha irmã, eu não sei se você já ouviu de um videogame chamado Atari. Eu e minha irmã, a gente. Opa, Opa! Eu e minha irmã, a gente estava completamente viciada no Atari, jogando Atari, comendo besteira no sofá quando tinha férias, comendo e jogando Atari, e minha mãe olhando aquilo. Eu sabia que a minha mãe não estava com a cara muito boa. Foi até o dia que a minha mãe resolveu pegar aquele jogo, desligar da tomada, falou: acabou, eu não quero criança gorda e sedentária aqui em casa. Foi naquele momento, ela falou assim: as duas estão matriculadas. E o primeiro lugar que minha mãe matriculou a gente foi numa academia de natação. Né? Eu acho que foi uma das melhores coisas que a minha mãe fez por mim e pela minha irmã. Que depois daquele dia a gente nunca mais parou. Nunca mais. perfeito. E aí, né, você teve um período estudando para concurso público, hoje você é servidora pública do Estado de São Paulo, passou pela educação, segurança pública. Enfim, teve esse momento, mas você me contou que passou por um médico, doutor Andrei, que te receitou a reposição hormonal. Conte um pouco sobre esse processo e como isso foi importante para atingir o teu objetivo de ter uma filha hoje de 9 anos, Manuela. Conte para nós. Mano, um beijo da mamãe para você. Professor, esse momento eu acho que foi a virada da minha vida. Eu sempre me dediquei muito a tudo que a tudo que eu me predispus a fazer na vida. Então, quando eu comecei a fazer, estudar para concurso, eu falei, pô, vou estudar até passar. Então, eu comecei a estudar e não passava, e ficava nervosa, falei assim, não, eu vou ser melhor amanhã, vou fazer mais raciocínio lógico, vou fazer mais, vou estudar isso. E as questões que eu percebia que eu errava, eu nunca mais errava mais. Então, eu comecei a estudar, 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 até passar. Graças a Deus, hoje eu sou uma funcionária efetiva do Estado, e, enfim,
E fui tocando a minha vida, trabalhando, conheci o meu marido através do funcionalismo público também, e estava faltando alguma coisa. Estava faltando a Manuela. Foi aí que eu vi que eu tinha realmente a endometriose, fiz o tratamento, graças a Deus, a Manuela, nunca duvidei, nunca duvidei. Já estava, minha família inteira desencana que ela não vai vir, vai ser feliz com o Rodrigo e vida que segue. Eu falei, não, eu quero a minha filha, a Manuela. Eu sabia que ela ia se chamar Manuela e eu sabia que ela ia vir, que ela ia vir perfeita com todos os tratamentos que eu fiz. Bom, enfim, chegando no doutor André Ascensão, um beijo, doutor André. Bom, não sou tão novinha, como eu já te disse, vai chegando uma altura da vida da mulher e dos homens também, que a gente vai perdendo alguns hormônios. Lá para os 30 anos tem uma caída terrível, principalmente para as mulheres. Então eu falei, olha, como eu já estou nesse meio, esporte, eu quero ser uma pessoa sempre ativa, eu já estava percebendo que eu estava ficando meio, ai, sem vontade, não estou com vontade de fazer isso. Eu falei, não, eu sempre fui muito ativa e eu estava percebendo que eu estava tendo uma caída no meu rendimento. Eu falei, não, eu quero procurar um médico, né, um ginecologista, que faça a reposição hormonal. E foi lá que eu descobri, professor, que realmente eu estava com todos os meus hormônios super baixos, progesterona, estradiol, tudo que você imaginar. E ele começou a fazer uma reposição hormonal em mim, me fazer uma dieta. E foi aí que eu fui vendo que, como eu sempre treinei, mas sempre comi bobagem. Não vamos deixar aí. Sempre fui boa de Me garfo. identifiquei com isso. Sempre a Manu jogava uma bisnaguinha. Eu falei, por que ela tá jogando essa bisnaguinha? Eu vou comer. Vou para dentro. Mas foi com o doutor Andrei que eu fui percebendo que eu comecei a fazer dieta junto com o tratamento da minha reposição hormonal, treino, dieta, mais a reposição, mais um acompanhamento médico, juntou com o meu nutricionista, que faz parte da clínica do doutor André, o Fábio, juntou a fome com a vontade de comer. Aí eu fui percebendo que meu corpo foi se transformando. Falei, nossa, aquela gordura que estava lá em cima começou a cair. Começou a cair. Começou a cair. Aí eu comecei a ficar naquele perfil atlético. Foi assim a minha ligação com o André, com o doutor André. Então eu tenho um tremendo respeito por ele e pelo Fábio também, que eles começaram a falar, poxa, você já está aqui, porque eu não fazia no começo não, viu, Samuel? Eu fazia o tratamento hormonal lá, chegava aqui em casa, destruía uma pizza inteira, destruía um hambúrguer. Aí o Fábio um dia me puxou e falou assim, pô, já que você está fazendo, você está vindo aqui, você se exercita tanto, começa a comer uma alimentação saudável. E eles viraram a chave na minha cabeça. Eu falei, poxa, eles estão certo. Mesmo com mais, né, com 50 anos assim, será que é possível? E eu percebi, é possível você ficar com um corpo sem gordura, você tá ativa, tá treinando pra caramba. Então, eu percebi que eles conseguiram mudar a minha mentalidade. Olha que interessante. Isso está passado bastante tempo em relação ao seu primeiro título, né? Eu falo título, né? Sexto lugar de 31 é um título. Então foi uma vitória grande, né? Então, passado bastante tempo, esse plano para engravidar, você descobriu que a dificuldade que você tinha em baixar o seu peso tinha relação com essa reposição hormonal. Quando você começou a fazer, você começou a perceber que poderia retomar ao esporte, aí sim, para a competição. E Exatamente. um ponto interessante que você trouxe é que você já tinha passado por 50 anos. Tem tantas pessoas que estão nos acompanhando, mulheres que estão nos acompanhando, que acham que é tarde. Olha só, com 20, ela ficou em sexto. Depois dos 50, ela ficou em primeiro. Então, eu acho que tem aqui um choque para você. E competindo com meninas de 20 e 30 anos, tá, Samuel? Faz esse adendo aí para mim, por favor. Pô, é impressionante, impressionante. Então, é importante deixar isso de forma muito clara, porque às vezes a mulher está com essa dificuldade em perder peso e às vezes é só a busca por um profissional correto que Exatamente. vai trazer esta normalização, né, da questão
índice de massa corpórea, eu não sei se é esse o termo, mas vamos colocar o IMC, essa normalização dessa questão para que a pessoa tenha uma vida aí com mais saúde, porque não é só a atividade física, é uma vida com mais saúde que interessa, não é isso? Sim, e a força de vontade também, viu, Samuel? Eu acho que, claro, falando do Dr. André Ascensão e do Fábio Jimenez, para mim foi uma dupla imbatível. Eu não quero perder o contato com eles. Graças a Deus são pessoas que me apoiam hoje no esporte, mas independente do profissional, eu acho que se não houvesse aquela vontade minha, nada disso teria acontecido. Falei, não, agora que eu tô aqui, eu vou e eu vou conseguir. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Eu falei, não, é para. Eu já encontrei o Fábio agora na academia, agora pouco antes da gente entrar ao vivo, e ele falou: olha, Fabi, a partir dessa semana, da próxima semana, vai apertar para você, porque eu tô pretendendo entrar em outro campeonato. Eu falei, Fábio, eu tô dentro. Me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Ele falou: você é a minha atleta mais disciplinada que eu tenho. Eu falo isso com ele, eu fico até emocionada de escutar isso, e do próprio doutor Andrei, ele fala, você é a mais disciplinada que eu tenho. Veio a Manu, né? Veio a Manu e você logo emendou a preparação para um campeonato. E, olha, começou a preparação em outubro para um campeonato que ia acontecer em dezembro e ficou em terceiro lugar, isso em 2024. Como que foi essa sensação sua para o retorno? Depois de tanto tempo sem competir, retornar e já ter um terceiro lugar, assim, num tempo muito pequeno de preparação, 2 meses. Foi, Samuel, é muito bacana essa história que eu já contei em alguns outros podcasts que eu fui. O doutor Andrei, ele além dele ser um médico, né, voltado para a área esportiva, ele estava fazendo um canal de atletas que iam competir em dezembro, né, para esse campeonato que eu fui. Então eu estava acompanhando o canal escondidinha, vendo os atletas fortes, se dedicando, ele estava transformando pessoas da vida normal em atletas, que é possível. E estava mostrando a vida diária, a rotina do pessoal. E eu olhava aquilo e falei assim, poxa, eu queria tanto participar, mas eu fiquei quieta, porque eu estava com vergonha, né? Eu falei, vou ficar quietinha, será que eu tenho chance e tal? E um belo dia, você vê quando é um negócio para ser, um belo dia eu passei na clínica do doutor, fui fazer o meu tratamento lá, estava com a enfermeira Fabi, aliás, um beijo, Fabi, que sempre me trata super bem. E o doutor André estava com a porta aberta. Aí ele falou, Fabi, você chegou a acompanhar o meu canal? Eu falei, cheguei, doutor, e achei muito bacana, né? Tinham 8 atletas homens, 8. Aí ele falou, poxa, seria legal ter uma mulher na equipe. E eu fiquei esperando ele falar alguma coisa, né? Ele falou assim, você não gostaria de participar? Eu vi uma entrevista do meu primo Samuel com você, que ele falou assim: olha, um dia que alguém te der uma oportunidade, você vai lá. Ele falou até do cavalo alado, que eu escutei muito bem. Você agarra no cavalo e não solta. Naquele momento, Samuel, eu não pensei 2 vezes. Na hora que ele me falou, você gostaria de participar? Na hora, eu falei, gostaria. E eu sabia que naquele momento a minha vida ia mudar. História fantástica. E aí, com esse terceiro lugar, isso aí foi o combustível que você precisava para, em abril de 2025, abril agora desse ano, Alex Classic, né, o campeonato. Alex Classic é o nome do nosso presidente da federação, um cara incrível. Quando a pessoa se torna reconhecida no meio fitness, no meio de fisiculturismo, eles acabam abrindo alguns campeonatos com o próprio nome, né? Que foi o caso que teve do Fernando Sardinha, Samuel Vieira, alguns grandes atletas. E foi o caso do Alex, né? Que foi o Alex Classic. E eu falei, olha, eu estava voltando de dezembro, passei o ano novo, janeiro, fevereiro, fui passando assim, e eu não estraguei a dieta, porque alguns atletas acabam, poxa, que você faz uma dieta restrita com proteína, legumes, arroz, tilápia, ovo,
Só que eu continuei na dieta. Eu continuei na dieta e continuei treinando. Então, como a gente diz no nosso termo aqui de academia, eu continuei no shape. Alguns atletas saem com 20, 30 quilos depois do campeonato. 2 semanas já está enorme. E eu aumentei, se foi 1,5 kg, 2,5 kg, foi muito. Então, quando eu decidi entrar, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu coach, para o Fábio. Eu falei assim: olha, o Alex vai fazer um campeonato agora em abril. Isso foi incrível, né? Foi no dia 15 de março que eu liguei para o Fábio. Falei: então, tem 15 dias aí de preparação, Fábio, o que você acha? Aí o Fábio me falou, ele é um gênio, ele é espetacular, ele é um nutricionista, um preparador físico fora da realidade. Ele falou: olha, você está muito bem. Eu falei: tá, Fábio, eu tenho chance? Você tem chance sim, e muita. Eu falei: Fábio, eu quero ganhar. Ele falou assim: então pode se inscrever que você vai ganhar. E não deu outra, meu amigo. E não deu outra. Dessa vez eu fui e ganhei, inclusive da menina que havia ganhado de mim em dezembro. É uma grande amiga. Depois a gente se torna tudo amiga, os atletas. A gente só é adversário quando está no palco. Mas depois a gente é tudo amigo, tal. E vida que segue. Que história fantástica. E você disse que foi o momento mais feliz da sua vida, que você recebeu o troféu das mãos da sua irmã, que é uma campeã também, e da sua filha. Né? Conta um pouco sobre esse momento. Eu acho que eu vou chorar, hein? Então, professor, o campeonato foi no sábado. A minha irmã havia ganhado um campeonato no dia anterior, que é o Arnold Classic, que é um campeonato muito famoso aqui no Brasil. Ela tinha ganhado na sexta-feira e eu não tive mais contato com a minha irmã. Então eu fui pro campeonato com o Fábio, com o meu esposo, com o doutor Andrei, né, que é a minha equipe, e deixei a minha filha com uma senhora que cuida dela. E eu não sabia dessa surpresa. A minha irmã passou aqui em casa e foi pro campeonato. E eu não estava sabendo disso. Então, quando eu entrei, fiz a minha apresentação, tudo, eu olhei e vi uma loira, lá do palco, eu vi uma loira parecida com a minha irmã. Eu falei: meu Deus, aquela menina parece comigo. E vi o Alex, que é o presidente da federação, chamando ela. Eu tinha acabado de ter feito a minha apresentação e entregando o troféu de primeiro lugar para ela. Aí eu olhei e falei assim: não é possível, é minha irmã. Naquele momento eu já tinha percebido. Eu falei: nossa, eu ganhei. E não deu outra. Primeira colocada. Aliás, mestre Gilson, que é o nosso mestre de cerimônia. A hora que o Gilson está aí há muitos anos, é um excelente amigo nosso. Ele está no meio do fisiculturismo há muito tempo, ele é mestre de cerimônia, e ele que faz o anúncio da entrega. E, aliás, foi ele há 20 anos atrás que falou que eu fiquei em sexto. E dessa vez ele me chamou, ele falou assim: olha, primeiro colocado vai para a atleta Fabiana Carvalho. Nossa! Aí eu vi a minha irmã naquele momento se conduzindo ao palco, entregando o troféu nas minhas mãos. E aí tudo bem, abracei minha irmã, foi emocionante e tal. Não passou um minutinho só, a gente já estava já tirando foto, estava aquele alvoroço, né? Nossa, ficou em primeiro, que bacana, que legal. E eu super emocionada. Para completar essa emoção, alguém me puxou pelo braço e eu não tinha visto. Quando eu olhei, o Alex pediu. Você vê como esse presidente é espetacular. Ele vê o sentimento de cada atleta e ele sabia que isso ia ser melhor, que ia ficar uma coisa na cabecinha da minha filha e na minha. Então, quando eu senti alguém puxando pelo meu braço, era minha filha, que veio me dar um abraço. Então, eu tenho certeza que esse momento de eu estar segurando o troféu de primeira colocado na cabeça da minha filha e eu ter visto ela lá, eu não sabia que ela ia. Alex, eu não tenho palavras para te agradecer, que foi um dos momentos mais, assim, emocionantes da minha vida mesmo. Fico até emocionada mesmo, professor, porque só quem sabe de toda a dificuldade que eu tive para ter minha filha, a dificuldade para vencer um campeonato depois de 20 anos e ter visto aquelas duas, sabe,
a minha irmã junto e minha filha, nossa, eu não tenho nem palavras para descrever e eu não tenho nem palavras para agradecer pro Alex, que eu acho que ele nem sabe de toda essa história minha, da dificuldade que eu tive para ter minha filha, dele ter feito isso. Ele é um cara muito humano mesmo, ele é fora da curva, ele é espetacular e eu só tenho a agradecer, Alex, por você ter feito eu ter passado um dos melhores momentos da minha vida. Foi muito especial. Fantástico. Inclusive, você me marcou esses dias em uma ação social que foi feita pela federação. Parte agora você também é árbitra dessa federação, então muito interessante. Eu quero que você me passe depois o link da rede social do Dr. Andrei Fábio, que você citou aqui. Com toda certeza. É um trabalho incrível, né? Muitas mulheres precisam conhecer essa reposição hormonal, principalmente as mulheres que estão passando por essa questão da endometriose. Pelo que você disse, são dores assim impressionantes, dores muito fortes. E fora o sonho, né? O sonho que a maior parte dessas mulheres sonham em ser mães. Sim. E a endometriose é uma vilã para isso. E a gente só vai descobrir depois dos 30, depois quando você quer ser mãe. Aí eu tive a Manu no auge dos 40, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ser mãe nunca. Muitos médicos não acreditavam. Eu falei, meu Deus, eu tinha uma endometriose horrível. E o médico falou, pô, é profunda. O que a gente vai fazer? Eu vou precisar trabalhar em relação a isso. E eu não sabia que eu tinha. Tinha as dores, mas eu mesmo acabei achando que era frescura minha, mas eu não via ninguém passando mal do jeito que eu passava. Hoje eu vejo. Hoje eu vejo algumas moças e falo assim, moça, será que você não está com endometriose? Faz os exames, procura um ginecologista certo, um cara especializado nisso daí, porque as cólicas que você está tendo lembra muito as cólicas de uma pessoa que viveu isso e é muito ruim. E é muito ruim. Também eu vou pedir para você me passar o link do Alex, né, dessa federação que faz parte, porque eu te acompanhando a partir do Samuel, percebi que até eu vou ser bem sincero para ti, tá? Sou bem sincero. Eu sempre olhei para o meio do fisiculturismo com um olhar de vaidade, né? Pessoas vaidosas, com corpo, eu sou melhor que o outro por causa do meu jeito é melhor. E eu sempre tive. Né, não, mas muita gente, eu não te aqui, julgo, não te julgo. eu tô colocando aqui porque assim, uma coisa é a pessoa. Né? A pessoa, você vai amar as pessoas porque você é cristão. Mas quando você não é do meio, olhando de fora, você olha para aquelas pessoas e fala, não, isso aí é mentira. Você acha melhor porque tem um corpo melhor. Mas te acompanhando, eu percebi que é uma questão assim de vida mesmo, escolha para qualidade de vida, de saúde, bem-estar. Mulheres que você contou, histórias de superação que aconteceram a partir de mulheres que olharam para ti e viram, opa, eu quero também, né, conquistar um corpo mais bonito, eu quero ter uma melhor qualidade de vida, quero ter esse sorrisão no rosto. Então, eu gostaria que eu queria, claro, agradecer, né, por fazer trazido esse outro lado que eu não tinha. Fico muito feliz. Que você passasse essa mensagem para as mulheradas aí que estão achando, já passei dos 50, não tem como eu ter o corpo que eu gostaria de ter, eu não consigo emagrecer. Então, passa uma mensagem para elas aí. Passo com toda certeza. Eu fico muito feliz de ter atingido, que essa é a minha meta mesmo, de mostrar que é possível. Continuando só pegar um adendo, o Alex hoje me ligou falando, porque ele está vendo a história do meu primo, a história do meu primo viralizou dos 30 obesos contra um treinador. Aliás, ele foi o único obeso que foi bacana com o treinador, os outros todos utilizaram o treinador. Então, o Samuel, o Alex, ele viu o Samuel e existe na categoria da SPFF uma categoria chamada superação.
que existem pessoas com câncer, que venceram o câncer, que vai lá e se põe no palco. Imagina, a pessoa fez quimioterapia, perdeu o cabelo, hoje ela está bonita porque cresceu, venceu, conseguiu vencer, conseguiu outras que fizeram bariátrica, que estavam enormes e conseguiram reduzir e entram no palco. Então você veja bem, Samuel, não é só a vaidade, é uma história de superação, tanto que a categoria chama superação. E o Alex me mandou um áudio hoje, que eu até mandei para você. Ele falou assim: Fabio, estou aqui convidando o seu primo para estar fazendo parte da superação. Vai estar tudo incluso, a participação dele, ele não vai precisar pagar nada, ele vai estar inscrito como meu convidado. Eu falei, puta, na hora eu mandei pro Samuel, eu falei, Samuel, olha que legal, mais uma pessoa assim, te incentivando, e como isso é importante, né? Então, assim, eu deixo para as mulheres, inclusive, naquele primeiro concurso público que eu passei, acho que eu não falei nada a respeito, que foi educação. Eu era jovem, e parece que quando você é jovem você faz as coisas e nem percebe. Poxa, eu fui lá com meu título de posse, né? E quando você passa no concurso público, fui lá mostrar minha nomeação. Olha, passei nessa escola, tal, fui me apresentar para a diretora de top de academia, tinha acabado de sair correndo, fui da academia, saí da academia de tênis. Nossa, Samuel, quando eu entrei lá, eu senti todos os olhares para mim, olhando. Depois eu fui saber que eu virei amiga de todo mundo. Essa daí, né, de academia, não vai durar um mês aqui. E a maioria das pessoas que trabalhavam nessa escola eram obesas, eram fora do peso, me olhavam super diferente. Então eu senti que eu falei assim, não, eu vou mudar esse olhar desse pessoal aí, que esse pessoal tá me julgando, né, sem me conhecer. Aí o que eu fiz? Aqui não sei se dá para ver. Eu comecei a levar tudo disso daqui, isso daqui. 2 litros, eu levava 3 litros, né, que tem 1,5 litro. Todos os dias eu levava isso daqui, é que não dá para pegar. E a minha marmitinha, e a minha bolsinha com marmitinha, que era arroz integral, legumes, uma comida saudável, porque lá perto não tinha nada para você comer, era comida lá da tia Joana, que era toda gordurosa, e a galera tudo ia comer lá. E elas começaram a prestar atenção nisso em mim. Então, o que aconteceu? Da vilã, eu passei a ser a mocinha, porque até a senhora da merenda, que eu nunca vou esquecer o nome dela, Dona Diva, ela vinha até mim e ela falava, Fabi, hoje eu dei 2 voltas no quarteirão, amanhã eu vou conseguir fazer 3. Então eu percebi que eu, de uma certa maneira, influenciar todo mundo que estava ao meu redor. Então eu percebi, Cidinha, se você estiver vendo, a Cidinha emagreceu, a Dona Diva, o Marques, a Gorete, eu lembro até hoje do nome das pessoas, porque todas elas começaram a ver que eu era uma pessoa legal, que eu estava fazendo uma dieta e que eu queria ajudá-las. Eu, gente, vamos parar de comer bobagem aqui, traz a comidinha de casa, vocês vão gastar menos, vocês vão fazer um negócio. E todo mundo começou a ser influenciado pela aquela atitude que parecia boba no começo, mas que todo mundo foi influenciado. E no dia que eu pedi a exoneração, porque tinha passado em outro concurso público, elas começaram a me abraçar e a chorar. Ela falou, puxa vida, Fabi, você está indo embora, a gente vai engordar tudo de novo. Eu espero que não, eu espero que elas tenham mantido, eu não tenho mais contato, mas eu espero que elas tenham mantido essa mentalidade. E eu sei que por onde eu vou, não é fácil você ver uma pessoa, nossa, mais bombada, tal, não sei o que, você sofre um pouco de preconceito. Mas quando as pessoas veem que eu sou uma pessoa tão determinada, tão disciplinada, você é muito bem visto. No meu trabalho, quando eu comecei a competir, eu vi que, putz, eu queria ter feito um negócio em silêncio, mas não dava para ter feito em silêncio, porque o canal do Dr. André era público, todo mundo ficou sabendo. E começou a aparecer no meu rosto, eu comecei a secar, a musculatura começou a aparecer. Então, eu achei que eu fosse sofrer preconceito, pelo contrário, recebi elogio de todos os meus chefes, do meu divisionário que eu trabalho, Dr. Vilmar, Geraldo, para todos vocês um beijo enorme, que
todo mundo me apoiou, e todo mundo, quando entra no elevador comigo, ô Fabi, você acha que eu tô bem? Olha, não, eu tô comendo um docinho aqui, mas meu abdômen tá bom, eu tô bem, olha, amanhã eu vou fazer uma esteira para queimar esse docinho, quando eu flagro alguém comendo chocolate, amanhã eu vou fazer uma esteira para queimar esse docinho que eu tô comendo. Então, para mim é muito satisfatório, eu fico muito feliz e que eu tenha, né, que as pessoas tenham visto isso em mim, não aquela mensagem, e não passar aquela coisa de ser uma pessoa arrogante, que não sei o que, porque treina, não. Eu quero, não que todo mundo vire atleta, mas que as pessoas comecem a se cuidar, porque isso melhora tudo aquilo que você falou, os pilares que você falou, autoestima, corpo, mente, você com uma mente trabalhada é outra coisa. E outra coisa também, o fato dos meus chefes, das pessoas que vê eu sendo tão disciplinada, eles sabem que eu vou ser disciplinada no trabalho também. Não tem como evitar isso. Eu vi essa postagem, inclusive, da nutricionista, o nome dela, A Camila. Isso, a Camila, ela postou algo nessa linha. Então, é interessante, eu agradeço demais, Fabi. Hoje é um prazer contar a história de uma mulher que, impressionante que, assim, teve uma história até os 20 anos, e aos 20 anos ali passou por um outro processo, praticamente não deixou de treinar, mas deixou a carreira de atleta de lado. Sim. E depois dos 50 anos, ela se torna uma campeã de fisiculturismo. Eu disse, hoje se E, tornou uma influência, sim, está ganhando fazendo faculdade de visibilidade. nutrição, tá? Agora estou mergulhada na faculdade de nutrição, descobri uma outra profissão, que talvez seja a profissão que sempre estava dentro de mim e eu só fui ver depois dos 50 anos de idade. É muito bom contar esse tipo de história, porque, assim, eu sei que cada pessoa busca influenciar de alguma maneira positivamente, né? Então, é importante ter essas influências positivas sobre o que melhora na nossa vida. Nós fazemos a escolha por cuidar do nosso corpo. Sim. Nós temos aqui nesse programa o apoio da Espaço, né? Estúdio R8 aqui em Jandira, que é uma academia pequena, mas que tem todo esse cuidado, todo esse olhar, um abração aí para o Robinho. Então, eu acredito que isso é importante. Eu acredito que, se for para esse caminho, eu vou para o caminho da qualidade, porque acredito eu que uma pessoa que está com seu espírito fortalecido, se ele escolhe seguir o caminho de cuidar do seu corpo, ele vai fazer aquilo e ele vai conseguir fazer aquilo. Se ele escolher o que ele fizer, o que ele escolher, a determinação dele, porque o espírito dele está forte. Ele soube alimentar aquilo que, a meu ver, é o pilar de todos os outros. Três pilares, corpo, mente e espírito. Mas Exato. nós sabemos que enfermidade na alma, a enfermidade na alma, se ela não, se não cuidar dela, o restante você não vai ter força de fazer, você não vai ter força de ir para uma academia, você não vai ter força de fazer a sua marmitinha vibrada, colorida, conforme deveria fazer, você não vai ter força de dormir. Mas a realidade é essa. Então, eu sempre indico para as pessoas, cuide primeiro da tua alma, mas não deixa de cuidar do teu corpo, da sua mente. Eu, como professor de matemática, então nem preciso falar. E se a mente parar, o raciocínio parar, a coisa fica ruim. Mas, Fabi, de verdade, meu muito obrigado. Eu agradeço quando você passar todos esses links. Eu peço para vocês aqui embaixo, né, vou deixar todas as indicações do Dr. Andrei, do professor Fábio, dela, Fernando Marques, Fábio, coach, o Alex, o Alex e a SPFF. por Né, favor. vou tentar entrevistá-lo, porque o trabalho social dele é incrível. É Essa entrevista incrível. foi um pouco mais longa, mas vale a pena. Vale a pena se inspirar uma meia dúzia de mulheres que decidirem, mulheres fortes, Tomara. que decidirem cuidar do seu corpo, você pode ter certeza que o restante acontecerá. Acontecerá. Meu muito obrigado, Fabi. Que Deus abençoe vocês. Relações finais. Amém, eu que agradeço. É isso, professor. Eu
Eu espero ter correspondido com as expectativas. Eu realmente quero passar para as pessoas que cuidar dos três pilares que você falou. Vale muito a pena, a gente está enfrentando tanta coisa ruim, né? Eu vi você falando com o Samuel, é tão difícil alguém ajudar alguém, mas quando a gente tem essa oportunidade, e para mim eu fico muito feliz quando eu vejo alguém, como aconteceu, do meu diretor que estava comendo chocolate, e ele falou para mim: puxa vida, eu estou comendo um doce, amanhã eu vou fazer uma esteira. Imagina, o homem é o meu diretor. Então eu estar passando isso para as pessoas olharem para mim e falar assim: Fabi, amanhã eu vou fazer igual a dona Diva da merenda, a senhorinha da merenda, era tão, olha, tão querida. Eu vou fazer mais 3 voltas no quarteirão. Então, assim, isso mexe muito comigo. Isso é melhor do que qualquer dinheiro, Samuel. Isso não tem preço. Para mim, isso não tem preço. Eu falo assim, poxa, eu estou influenciando a pessoa positivamente para fazer uma coisa boa para ela mesma. Muito obrigado. Abração, Alex, da SPFF, a todos vocês que estão nos acompanhando. Até a nossa próxima entrevista. Muito obrigada. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham, claro, vocês gostaram com certeza, uma entrevista inspiradora. Vocês puderam acompanhar a luta da Fabiana quanto à questão da endometriose. É impressionante a história dela com a reposição hormonal, e estudando um pouco você percebe pessoas que também tiveram que fazer reposição de vitamina e tudo mais. Então a importância, às vezes a pessoa não consegue ter uma perca de peso, não consegue ter uma qualidade de vida justamente porque falta algo, falta alguma vitamina, falta algum hormônio no seu corpo. E aí este tipo de trabalho indicado pela Camila, feito pelo Dr. Andrei com ela, foi com que reativou nela a questão do retorno, né, à atividade física. E a gente percebe, né, 6º lugar com 20 anos, 1º lugar depois dos 50. Mãe já com 40 anos mais, né? Então, uma história de fato de superação. E a partir dessa história eu construí um artigo, porque vocês vão perceber que, deixa eu voltar aqui, ó, psnews.tv.br. Então vamos acompanhar aqui comigo, entrar junto com vocês. Aí tá aqui já nas considerações sobre a cultura fitness. Vocês vão perceber que eu sou um autor, um escritor de situações que vão aparecer no meu dia a dia. Apareceu uma inspiração, vou, sento e escrevo. E essa entrevista, conhecer o Robson, também conhecer o Robson da R8, vocês estão vendo aqui os apoiadores, tá, desse projeto, do programa Fala Professor. Então fica o meu agradecimento, ó, começando aqui, ó, Império das Esfirras, aqui em Jandira, sem dúvida a melhor esfirra que eu já comi e uma das melhores da região. Como professor de matemática eu sempre faço cálculo, né? Então pizza hoje tá caro, né? Tá certo, tem pizza lá também, mas pizza hoje tá caro. Às vezes você quer se alimentar rapidamente, né, com um pouco de proteína, uma esfirra de carne, show de bola. Eu vou falar para vocês que com menos de R$ 15 você come 5 esfirras e olha só, se alimenta bem, viu? Então fica essa indicação para vocês. Aqui, ó, Educa São Paulo. Educa São Paulo é um holding de educação, é um conjunto de grupos de educação que eu sou coordenador pedagógico, né? Então você tem a Universidade Anhanguera para curso superior, curso tecnólogo, bacharel, licenciatura. Então todos os cursos que vocês já conhecem com a qualidade Anhanguera. Tem também curso profissionalizante pela Educa São Paulo. Então fica o meu convite para vocês conhecerem aqui no centro da minha cidade, centro de Jandira, em cima dos Correios, 3º andar daquele prédio, um prédio azul grande, Oponé. Vocês vão gostar de lá. Léo System, tá aqui, ó, meu amigo Léo. Hoje você tem um Insufilme, é um item de segurança. Você não vai facilitar, né, para que as pessoas que estão do lado de fora do teu carro vejam o que tem dentro, e alguns com má intenção queira tirar alguma coisa de você. Então, para isso é importante você fazer
né, o seu insufilme num lugar onde tem corte computadorizado, você montar o seu alarme onde tem um lugar com excelência, o seu som, nossa, aqui se você vê os tipos de som que o Léo monta é incrível, então vale a pena você conhecer. Via Expressa de Jandira, sentido Itapevi, quando você olha para o lado esquerdo, o único sinal que tem na Via Expressa, olhou para o lado esquerdo, vocês encontrarão a Léo System e a R8 Fit Studio. O Robson Oliveira, o proprietário da R8, que fica aqui na Praça 8 de Dezembro, aqui em Jandira, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E todo mundo que tem preconceito, e eu tenho que falar abertamente isso, todo mundo que tem preconceito, ter preconceito todo mundo tem. Sei, o que é preconceito? Eu, antes de conhecer, eu acredito que. Então eu tenho lá preconceito. E eu tinha muito preconceito com pessoas que se encultuavam o seu corpo, porque eu sempre tive a percepção que, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se for para investir em alguma coisa, eu vou investir no espírito, eu vou investir naquilo que não perecerá. Essa é a minha percepção como cristão. Então, eu vou investir na minha alma. Tanto é que vocês viram aqui na entrada, eu toco violino, então a música sempre foi algo muito presente na minha vida. Então, eu sempre gostei de alimentar o meu espírito para me manter forte, aquela situação toda, deixando o corpo um pouco de lado. Claro, não a saúde, mas o corpo, assim, eu estou falando de fazer atividade física e tudo mais. E eu, quando eu ia em academia, eu via aquelas pessoas lá mais preocupadas com a vaidade do seu corpo do que com qualquer outra coisa. E eu conheci o Robson. Robson é um empreendedor, uma pessoa assim fantástica, assim como a Fabi que vocês conheceram aqui hoje. E conhecendo o Robson, conhecendo a Fabi e conhecendo mais algumas pessoas desse universo fitness, eu não pude deixar de mudar de opinião sobre esse preconceito que eu tinha. E aí vem esse artigo aqui, que na série sobre qualidade de vida, esse artigo aqui, ó, tá, Fabi, Cultura Fitness. Então, as minhas considerações que eu fiz. Após diversos artigos tratando o culto ao corpo como uma forma de vaidade que não deveria ter a influência que tem, a vida me proporcionou nos últimos meses a oportunidade de conhecer pessoas do universo fitness que me inspiraram a escrever esse artigo. Base para a minha coluna da semana, que foi hoje no jornal de sábado. Então, aqui, o motivo, né? As minhas reflexões posso ter subestimado a importância dos conceitos envolvidos naquilo que denominei filosofia por trás da cultura fitness. A verdade é que os atletas de fisiculturismo, ou mesmo aqueles que buscam um shape perfeito, desenvolvem habilidades essenciais para todos nós. A primeira habilidade que eu destaquei foi essa daqui, a superação. Quantas histórias, conversando com o Robson, ele passando para mim quantas histórias de superação ele presenciou no espaço dele. É uma coisa incrível. Conversando com a Fabi, a mesma situação. Estamos presenciando com o Samuel, primo dela, que eu entrevistei na semana passada, mais uma história que será uma história de superação. Ele está lá fazendo suas caminhadas, passando com especialista. Nós estamos acreditando muito que ele será mais uma história de superação. Então, esse foi a primeira questão que eu destaquei. Aqui também eu destaquei, ó, exemplos de pessoas que, ao perceberem os primeiros resultados da mudança no seu corpo, conquistam autoestima. O que é autoestima? É amor próprio. E quando eu olho para a pirâmide de Maslow, já escrevi sobre isso, quando eu olho para a pirâmide de Maslow, eu sei que não tem como ser realizado sem ter amor próprio. Realizada, não tem como. Então, autoestima e fé para superar as dificuldades. Então você tem ali amor próprio, você começa a buscar se olhar mais no espelho, acreditar mais no seu potencial, acreditar mais na sua capacidade. E nesse universo, né, nessa cultura fitness, eu percebo muito isso nas pessoas. Devo admitir que a disciplina necessária para quem busca resultado faz com que esses sejam muito celebrados. Então a disciplina foi outro ponto que eu destaquei. Histórias de superação. Então aqui eu destaco, né, claro, a entrevista que eu fiz com a Fabiana Carvalho, né, que teve todo esse processo que vocês viram comigo, tá? Saúde e bem-estar. É comum vermos páginas no universo fitness focadas na educação alimentar e nos cuidados com a saúde, sempre destacando a importância de um corpo sadio para que a mente também se mantenha saudável. Essa correlação corpo-mente, muito presente no universo fitness, de verdade me surpreendeu. Saber que tem pessoas que fazem conteúdo sobre isso e de verdade
eu sou um jornalista que trabalha no jornalismo de opinião. E eu olho para as redes sociais, eu fico triste às vezes de ver pessoas indicando bebida alcoólica, narguilé e tantas outras coisas aí, né? Então, tantas outras drogas, seja lícita ou ilícita. Então, quando você vê pessoas falando sobre saúde, sobre beber água, sobre ter um prato colorido, sobre mudar os seus hábitos, isso traz uma beleza para a influência positiva que é incrível. Então, isto eu vi no universo fitness. Então, eu tenho que parabenizar vocês. Não é só uma questão de estética, tá? Na questão da estética, talvez seja nesse ponto que encontramos uma das maiores problemáticas dessa cultura. Questiono-me sobre o quão acolhedora é a cultura fitness para aqueles que não têm a mesma capacidade de desenvolver o shape sarado. Contudo, devo admitir que o cuidado com a estética traz maior autoestima às pessoas. Essa questão aí a gente percebe, né, na academia, né, quem tem o shape sarado vai lá, se junta com quem tem shape sarado e quem não tem aquela propensão a ter o shape sarado, né? E aí ele não é tão acolhido, não. Não, é ao contrário, indicam para ele às vezes determinados caminhos, subterfúgios para poder ter o shape sarado que a gente sabe que não é legal. A gente está falando de algo que é ilegal, algo que é chamada bomba, né? Que vai trazer prejuízo para o resto da vida da pessoa. Mas muitas pessoas, por ter essa questão da expectativa, eu quero me ver considerada nesse universo, então a pessoa acaba fazendo. Tem a mente, a gente fala assim, tem a mente pequena ou, né, tem uma questão, uma pobreza de espírito, né? Então eu poderia continuar apresentando pontos positivos que descobri na cultura fitness. Sou grato por ter conhecido pessoas como o personal trainer Robson Oliveira e a fisiculturista Fabi Carvalho. Continuo defendendo que as pessoas precisam primeiramente cuidar da sua vida espiritual. Pois um equilíbrio na inteligência, conexão entre mente e espírito ou mente e alma, pode levar alguém a frequentar uma academia e ao não obter, olha só que ponto interessante, tá? Um desequilíbrio na inteligência, que é essa conexão mente-espírito, pode levar alguém a frequentar uma academia e, ao não obter resultados rápidos, buscar meios que prejudiquem gravemente sua vida, como o uso de anabolizantes. A falta desse equilíbrio mental também pode levar a dietas impossíveis e outras atitudes extremas em busca do shape perfeito. A verdade é que nunca defenderei o vale tudo. E é isso. Meus amigos, essa daqui foi a coluna dessa semana. Toda semana eu tenho ali uma coluna nova que eu apresento no Jornal de Sábado, todos os sábados às 9 horas da manhã, Astral FM 87.5. Então, convido vocês para acompanhar. Tá? Aqui nesses últimos minutos, ainda temos uns últimos minutos, vocês aqui no portal psnews.tv.br, você também tem toda semana um resumo de notícias, um resumo que eu faço aqui das principais notícias da semana. Tá, deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, vamos lá, voltar para cá. Deixa eu achar aqui o resumo e já compartilho com todos vocês, porque tem muita coisa boa, muita coisa nova aí para apresentar desta semana. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom, pessoal, deixa eu pegar aqui as principais notícias da semana. Já fiz a curadoria e aqui eu vou deixar para vocês. Tá aqui. Vamos lá.
A primeira notícia que eu destaco da semana é a Selic a 15%. É o Sistema Especial de Liquidez e Custódia. O que significa isso? Liquidez, tudo que envolve a movimentação do dinheiro. Custódia, tudo que você resolve. Guardou o dinheiro, você está custodiando o dinheiro. A Selic a 15% significa o quê? Significa que também as nossas contas públicas, a dívida pública, também será aumentada em 15% ao ano. Para quem tem dinheiro guardado e bastante dinheiro guardado, esta é uma ótima notícia. Significa um retorno acima da inflação, significa um ganho real, né? Então eu estou ganhando dinheiro. Mas e para quem precisa de serviços públicos? Para essas pessoas que precisam de serviços públicos, saúde, educação, a gente está falando de um Estado que terá que pagar mais dinheiro, que gastará mais dinheiro com a dívida pública e que faltará dinheiro para investir nisso que é tão importante para a maior parte das pessoas. Tá? Então é importante destacar esta questão com vocês, tá? É importante destacar essa questão, porque pouco se fala sobre isso. E a inteligência a questão da economia, ela deveria ser um assunto das escolas, para que a gente pudesse compreender um pouco mais sobre isso e os impactos que isso traz para a nossa vida. Mas como tem pouco tempo, eu não vou me estender, não. Também nós tivemos o Ministério Público Federal pedindo cancelamento da Rádio Jovem Pan. Isso no dia 15 de setembro, houve o pedido de cancelamento de 3 outorgas da radiodifusora por uma questão falando que tinha desinformação sistemática sobre a eleição, incitou desobediência, enfim. A verdade é que a Jovem Pan mandou embora vários dos seus comentaristas mais conservadores e agora aquele Estado que ela ajudou, censurando parte das opiniões que ali estavam nos seus quadros, agora está retornando contra ela mesma. Isso deveria ser uma lição para todos nós. O jornalista Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos, apresentando as notícias em relação ao Brasil, ele anunciou, né, em suas redes sociais, afirmou que o governo Donald Trump não recuará em novas sanções contra a autoridade brasileira, apesar de temores de que isso agrave a situação de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 25 anos de prisão. Então, Figueiredo enfatizou que os Estados Unidos não negociam com terrorista, prevendo medidas adicionais contra o STF judiciário, ou seja, para a próxima semana, início da próxima semana, talvez venha mais Magnitsky aqui para o judiciário do Brasil, aumentando ainda mais essa pressão, porque nós estamos falando do seguinte: se os bancos não seguirem a Magnitsky, nós estamos falando de um problema grande para esses bancos, e um banco do Brasil que quebra pode afetar o sistema financeiro de todo o país. A Secretaria de Segurança Pública prendeu vários envolvidos na morte do delegado Rui Ferraz Fontes. Então, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou prisões relacionadas à execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, que era secretário de Segurança lá na Praia Grande, que foi morto numa emboscada em 15 de setembro. Daesli Oliveira Pires, 25 anos, suspeita de buscar o fuzil usado no crime, foi presa temporariamente 18 de setembro em Diadema. Já no dia 19 foi a vez de Luiz Henrique Santos Batista, chamado de Fofão. Também foi detido em São Vicente por participação logística na fuga. 2 suspeitos foram identificados via impressões digitais em veículos abandonados e a força-tarefa continua em andamento para pegar todos esses bandidos. A PEC da prerrogativa foi aprovada em 2 turnos na Câmara, isso no dia 16 e 17. Aprovou em 2 turnos por 344 contra 133 a conhecida PEC das prerrogativas, que retoma a exigência de autorização prévia da Câmara ao Senado para o STF processar criminalmente deputados e senadores com votação secreta para prisão em flagrante. O texto amplia o foro privilegiado. A verdade é que hoje, com toda a insegurança jurídica que tem no nosso país, o Congresso ele fica até com receio de votar determinadas coisas. Hoje mesmo eu estava vendo notícia de que vários nomes que estão sendo colocados para o Senado, nomes de direita, que estão sendo colocados para o Senado na próxima eleição, receberam a notícia de que serão investigados por uma questão de vacina que já estava arquivada.
mas o ministro Flávio Dino retirou, desarquivou para poder perseguir, é esse o termo, para poder perseguir candidatos à direita. Então, se essas pessoas têm mandato e vão se proteger, então a PEC das prerrogativas foi um caminho para isso. Claro que agora tem que passar pelo Senado, já tem notícia de que Alessandro Vieira, que vai ser o relator do Senado, votará para contra, né? Votará contra, fará o seu relatório contra essa PEC, mas, como partiu da Câmara, se ele fizer isso, volta para a Câmara pode desconsiderar o relatório dele e votar o relatório aprovado pela própria Câmara. Assim, depois vai para a sanção do Lula, o Lula pode vetar, a Câmara vai e derruba o veto. Então é um caminho que só depende agora do voto. Urgência para anistia foi aprovada por 311 votos na Câmara Federal. Lembrando que 308 votos é votação para PEC, né? Então uma votação muito expressiva. Claro que com a indicação de Paulinho da Força, a situação, ele veio com um discurso aí que não é anistia, será simplesmente mexer com a dosimetria para redução de pena dos condenados, mantendo o Bolsonaro preso em casa por uns 2, 3 anos. Estão tentando fazer um acordão. A questão é saber se a direita aceitará esse acordão. Então, pessoal, essas foram as principais notícias da semana. Toda semana eu vou mostrar aqui para vocês, todo dia, na verdade, logo cedo, eu faço o resumo das notícias do dia. Então, às vezes, você está lá querendo saber, o que eu preciso saber hoje para começar o meu dia? O que eu preciso saber hoje para iniciar o meu dia? Assim, notícias, eu não tive tempo de abrir os principais portais, hoje tá, por mais que as notícias estão fáceis, hoje está mais difícil. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês. Pô, olha, esses daqui são comentários que eu fiz durante a semana e eu convido vocês para seguir aqui, ó, @falaprofessorsamuel, para você ter acesso aí a esse resumo que eu faço durante a semana. Deixa eu só mostrar aqui o último para vocês verem. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso resumo diário de notícias. Primeiro eu quero desejar que a paz de Deus esteja com todos vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam durante mais essa semana, pedindo que você curta, se inscreva aqui no meu canal para receber sempre as notificações das novidades que acontecerão aqui no YouTube, @falaprofessorsamuel. Importante destacar hoje que Paulinho da Força foi escolhido relator para o projeto de anistia da Câmara Federal. Paulinho da Força hoje, né, ele é um crítico do governo federal, mas também não é um deputado de oposição. Fez algumas declarações estranhas, mas o fato é que depois que o projeto é pautado, se sabe como inicia, mas como termina vai depender do voto e da pressão popular. Então aqueles nesse momento que são favoráveis à anistia estão acionando seus deputados, fazendo pressão nas redes sociais. Aqueles que são contra a mesma situação e a tendência é que exista aí uma pequena guerra até a votação deste projeto. O jornalista Paulo Figueiredo, que está trabalhando lá nos Estados Unidos para apresentar o que está acontecendo no Brasil, informou que na semana que vem, tudo indica que no início da semana que vem teremos novidade quanto às sanções. Espero que elas venham para a pessoa física, né, e para não prejudicar ainda mais o nosso país. A Venezuela fez exercícios militares ali na região do Caribe, o que mostra que a tensão com os Estados Unidos pode aumentar e trazer reflexo para toda a América do Sul. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, está sendo investigado por relação com o PCC naquela Operação Carbono. Esse é um ponto que precisa de destaque, porque é só você perceber, quando começa uma movimentação muito grande na Câmara, sempre um figurão de partidos do Centrão começam a ser envolvidos em investigação. Isso parece que acontece sempre. Foi o Elmar Nascimento no passado. Não sei o que acontece, pode ser só uma coincidência de Brasília.
Amanhã, logo cedo, às 9 horas da manhã, tem a apresentação do meu novo artigo no Jornal de Sábado. Eu convido vocês para me acompanhar. Astral FM 87.5. Às 11 horas eu vou entrevistar, junto com meu amigo Isaac Palma, Silas Santana, presidente e organizador de campeonato de várzea. Será muito interessante também essa entrevista. E às 18 horas tem um programa Fala Professor. Esse programa com uma entrevista muito especial. É isso aí. Vocês viram que, então, esse foi o de ontem, né? Eu estava anunciando justamente, inclusive, o programa de hoje. Hoje, dia 20 de setembro, um dos dias mais especiais da minha vida, porque hoje é o aniversário da minha mamãe. Eita, e aqui nesse finalzinho de programa, eu quero mandar aquele abração para minha mãe, falar para ela o quanto eu a amo e o quanto levarei os seus conselhos por todos os dias da minha vida. Mãezinha, te amo, logo mais estaremos juntos e eu darei aquele abraço apertado de agradecimento por tudo que a senhora é e representa para mim. Para vocês todos que estão aqui, meu muito obrigado, que Deus os abençoe e um ótimo final de semana. Sábado que vem estamos de volta e já sabe, durante a semana vocês me encontram em todas as redes sociais com @falaprofessorsamuel. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe. Tchau, tchau.